o Senhor, Ele tem um propósito, como nós temos visto nas nossas vidas. Nada é por acaso. E muitas vezes em nosso viver, nós ficamos perguntando, mas por que isso? Por que aquilo? Para que isso? Para que aquilo? Porque nós temos o interesse de descobrir o que Deus quer fazer na nossa vida com cada circunstância dela. É claro que nós não costumamos perguntar a Deus o que Deus quer quando Ele nos abençoa com coisas boas, né, e agradáveis. Mas quando aperta, quando a situação é difícil, quando as coisas não são como nós gostaríamos, com certeza nós tendemos a tentar descobrir um propósito divino para as nossas vidas. O fato é que nós temos a consciência de que o Deus que criou todas as coisas é também o Deus que governa todas as coisas. Uma vez que nós conhecemos o Deus que não só criou cada detalhe da criação, mas também está presente na própria história da humanidade, no momento em que nós conhecemos o Deus que nada faz por acaso, nós então ficamos interessados por tentar descobrir os propósitos de Deus para a nossa vida. E eu posso dizer desde já, um propósito grandioso de Deus para a sua vida e que deve nortear as suas reflexões sobre cada situação peculiar, particular. E nós já dissemos isso anteriormente e nós vamos repetir. É o que diz Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois a glória é eternamente. Amém. Como Deus, então, quer ser glorificado na tua vida, nas situações diversas e adversas, nos momentos bons, como banquetes, mas também nos momentos ruins, em que nós choramos a angústia, a amargura de termos que passar por tribulações, perseguições e tantas outras coisas. Então, Deus quer ser glorificado no teu viver. E quanto mais você está consciente de que Deus quer ser glorificado na sua vida e que a tua vida tem um propósito, mais tranquila estará a sua mente e seu coração. Como diz Paulo em Filipenses, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. É assim então que no capítulo 2 de Daniel, nós encontramos já a resposta divina para a pergunta: o que é que estamos fazendo aqui na Babilônia? Nós, homens e mulheres que cremos no Senhor, que confiamos no Senhor, que ouvimos a voz do profeta Jeremias, também vai aparecer posteriormente o profeta Ezequiel, que nós já vimos, mas que em período estará aparecendo em seguida, tendo em vista que ele só vai na segunda leva para a Babilônia. O que Deus quer? E o capítulo 2 é uma resposta para tudo isso. Então, nós já lemos o capítulo 2 de Daniel, nós vamos apenas fazer a leitura do versículo 44 ao 47. Vamos fazer a leitura só desses versículos, mas nós vamos fazer a exposição de todo o capítulo. Diz assim a palavra do Senhor: mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro e a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou, rosto em terra, perante Daniel, e ordenou que lhe fizessem ofertas de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudesses revelar
este mistério. Senhor Deus amado, louvado o teu nome para sempre, porque o Senhor é o Deus dos deuses, o Senhor é o Rei de todos os reis, e nós te glorificamos por quem tu és. E aqui estamos humildemente como servos do Senhor, agraciados por teu amor manifesto na cruz do Calvário, agraciados por tua justiça, Senhor Deus, a justificação que em Jesus nos foi dada. Nós pedimos que fale ao nosso coração, para que, pela palavra do Senhor, o teu Espírito venha transformar nosso viver, e então, quebrantados pelo Senhor, e sendo trabalhados pelo Senhor, possamos ser transformados pelo Senhor, para o louvor da tua glória. Assim abençoe a tua igreja, ó Deus, é o que nós te pedimos. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Há uma informação importantíssima para nós compreendermos a importância não só do livro do profeta Daniel, mas desse momento que eles estão vivenciando. É que o reino de Deus estava prestes a chegar. O reino de Deus estava muito perto de chegar. Lembremos, portanto, que o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 12, ele mencionou que o reino de Deus estava chegando com ele. Quando, respondendo aos fariseus que estavam blasfemando contra o Espírito Santo, ele diz no versículo 28, se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. O reino de Deus estava muito perto de chegar. E então, aquele momento ele era preparatório, em vários sentidos. Preparatório tanto para os judeus que precisavam ser purificados, quebrantados, trabalhados para a chegada do Filho de Deus, pois o coração daquele povo estava muito endurecido e adorando a muitos deuses, pecavam contra o Senhor, desprezando a própria palavra do Senhor, como também uma preparação para o mundo inteiro. O mundo inteiro deveria saber, e também muitos dentre este mundo iriam usufruir dos benefícios do reino de Deus. Portanto, a chegada do reino de Deus é a informação fundamental para entendermos a importância do cativeiro da Babilônia e também do livro do profeta Daniel. Então, indo para o capítulo 2, o texto diz que no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, ou seja, ele já tinha se passado um ano com eles, lá no cativeiro da Babilônia, e no segundo ano acontece algo diferente. O próprio imperador teve um sonho e o seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Aqui a gente já pode trazer uma informação fundamental, porque há uma tendência natural do ser humano, que é um pecado que nós vemos desde Adão e Eva, que é o orgulho. E o orgulho leva até mesmo cristãos quererem ter uma razão para se gabar, se orgulhar, e uma delas é referente aos dons. Observem que em Corinto, a igreja para a qual Paulo escreve tinha sérios problemas, não só de relacionamento entre eles, mas sérios problemas com o orgulho, porque eles se gabavam de ter um dom, ter outro dom, ter outro dom. Aquilo estava se tornando uma pedra de tropeço para eles. E aqui no livro do profeta Daniel há algo interessante. Deus não revelou a Daniel o sonho. Nós poderíamos dizer assim, mas o homem de Deus era o profeta Daniel. Ou nós teríamos outros também, o Sadraque, o Mesaque, Abednego. E Deus poderia ter pego Daniel, ou um dos seus 3 amigos, e dado a eles o sonho, revelado a eles o sonho. Aí você diria assim, é Deus dando a eles o dom, a capacidade de conhecer os mistérios e ainda a interpretação deles. Mas não foi isso que Deus fez. O sonho ou a revelação do futuro não foi dado a Daniel, aos seus amigos ou a outro dos judeus tementes a Deus. A revelação do futuro foi dada a um pagão,
ao homem ímpio. E a primeira aplicação que nós podemos dizer é que Deus opera em quem Ele quiser e como Ele quiser, porque o propósito é manifestar a glória dEle e não nos levar à exaltação de nosso ego. Isso é fundamental nós aplicarmos a respeito de tudo que nós formos fazer, porque além da tendência do homem de se orgulhar, se ele não glorificar a Deus com o que Deus dá a ele, quer sejam bens materiais, quer seja inteligência, quer sejam dons que o Senhor dá, como nós já mencionamos, temos as listas de dons que o Senhor nos dá nos livros do Novo Testamento, nas cartas do Novo Testamento, seja lá o que for que Deus dê à igreja de todos os tempos, o propósito que Deus dá sempre é o serviço a Deus, a glória de Deus, o manifestar a graça, o poder do próprio Deus. E aí eu pergunto para você, você está fazendo o que daquilo que Deus deu a você? O que você está fazendo? Se gloriando naquilo que Deus deu a você? Você está fazendo o que com aquilo que Deus deu para servir? Não só a igreja, mas servir acima de tudo o próprio Deus. Porque sempre que nós servimos a pessoas e abençoamos vidas, nós glorificamos o Deus que nos deu tanto o dom quanto criou as vidas às quais nós estamos servindo. Você está usando aquilo que Deus deu para ser bênção. Observe que tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. E aquele homem pagão, completamente pagão, Nabucodonosor é um homem arrogante ao extremo. E vamos ver isso no capítulo 4 depois, mais para frente. Aquele homem era pagão, um homem cheio de ídolos, um homem que depois levantará uma estátua em seu próprio nome, para a sua própria glória. Mas foi a este homem que Deus revelou. É claro que então nós precisamos pensar por que Deus exatamente a ele revelou. É claro que Deus fez isso porque Deus é sábio demais. Deus revelou a Nabucodonosor, porque se ele tivesse revelado a Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, não ia adiantar de nada. Quem ia dar qualquer importância, um homem de tamanha arrogância, àquilo que Deus, o Deus dos judeus, revelou ao seu próprio povo? Portanto, Deus, em sua infinita sabedoria, está começando a manifestar a sua glória. Deus mandou para o Império Babilônico, não foi por acaso. Deus escolheu o império que era sobremodo luxuoso, o império que ele mesmo quis que assim fosse, como diz a revelação do sonho, quando o profeta Daniel está contando para o imperador que Deus constituiu aquele homem como rei e deu a ele aquele poder e aquela glória e aquela riqueza, porque ele quis assim. E Deus então estava naquele momento começando a manifestar ao mundo a sua glória por meio daquele império. O Império Babilônico não foi o maior, mas foi o mais luxuoso. Ele não foi o maior em tamanho. O Império grego, o Império Romano foram muito maiores. Mas foi o império mais, podemos dizer, glorioso no que diz respeito a toda riqueza que se expressava, que se poderia ver naquele império. Deus queria manifestar sua glória. Deus revela o futuro para o próprio imperador. Aquele homem fica perturbado. Observe que Deus tem um propósito mesmo. Ele não só dá um sonho a ele, mas Deus faz com que ele fique perturbado. Ele tem que saber o resultado, ele tem que saber a revelação do sonho, ele tem que saber o que foi. E então o texto diz que ele chama todos os sábios. Os reis, até hoje nós temos entre governantes conselheiros, né? Então os reis tinham também, tinham os sábios que estavam ali para atender a necessidade do rei. Inclusive uma das necessidades era aconselhar. E ele chama todos os sábios. Só que o rei estava, primeiro, muito perturbado. Muito perturbado. Segundo, ele não era bobo e sabia da possibilidade de ser enganado. Então ele estava perturbado e de forma alguma queria ser enganado por eles numa interpretação qualquer de seu sonho. E como um rei que tinha um ego muito forte, muito cheio de si, ele dá uma ordem que nunca se viu. Lembre-se de Faraó, José e Faraó.
Faraó, quando José comparece diante dele, ele pede a interpretação do sonho, mas ele conta o sonho. Faraó diz: olha, eu sonhei assim, 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 assim. E aí José foi iluminado pelo Senhor, deu a ele a interpretação do sonho. Mas observe o nível de pedido de Faraó. Aqui não. Aqui Nabucodonosor está querendo algo que é completamente impossível aos homens. Claro que a interpretação do sonho, como José deu a Faraó, também seria impossível a qualquer homem, pensando na interpretação correta. Mas qualquer pessoa, dentre os magos, sábios e encantadores, poderiam arriscar possíveis interpretações. E o rei poderia ser iludido com isso. Mas aqui não. Aqui ele tem um desafio, ele está dando um desafio que tornou impossível qualquer tentativa de enganar o rei. Eu quero que vocês me digam o que foi que eu sonhei e a interpretação. Como? Como isso se daria? A resposta deles é uma resposta correta. A resposta é dos caldeus, não é nem a resposta de Daniel. O versículo 10 diz assim: responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige. Não há. Eles estão conscientes de suas limitações. Portanto, nunca aconteceu isso. Portanto, nunca alguém revelou o sonho de uma pessoa e a sua interpretação. Eles dizem: nunca foi pedido isso. Nunca se pediu tamanha exigência. Algo único. E no versículo 11 ele diz assim: a coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Observe que eles aqui transmitem uma ideia de divindades que transcendem apenas. Deuses que não teriam nenhum tipo de relação com os homens. E aí nisso a gente já pode ver que a revelação de Deus sobre quem ele é diferente da revelação, ou é diferente da concepção que se tinha de divindades. De um lado nós temos os deuses que são sempre desenhados, de outro lado a concepção de que eles são inatingíveis. E Deus se revela como um Deus não só que está acima da criação, mas que também está presente para se relacionar com ela. E inclusive vai usar exatamente o profeta Daniel para se comunicar, para falar, tendo ele revelado o sonho a Nabucodonosor. O Deus do povo judeu não era apenas um Deus de longe, não era apenas um Deus das regiões celestiais, não era apenas o Deus dos céus, porque quando os pagãos olhavam para os céus, eles viam nos signos, nas estrelas, nos planetas, ali o lugar da habitação dos seus deuses. Mas o Deus dos judeus, ele criou essas coisas, mas ao mesmo tempo se faz presente para se relacionar com a sua criação, sobretudo com os homens. Então, uma vez que a resposta foi: nós não temos capacidade, o rei, que estava perturbado e porque queria saber a interpretação do seu sonho, ele então manda matar todos os sábios. E obviamente isso incluiria também os judeus, aqueles que estavam servindo como sábios diante do rei. E portanto, também Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. O que acontece? Quando chegam para Daniel, Daniel não se entrega simplesmente. O profeta, ele diz pergunta a Arioque, o encarregado, o que foi que houve? Ele explica. E naquele momento, Daniel toma uma providência. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a sua interpretação. Observe, interessante que ele tem uma convicção. Vocês percebem? Aqui nós podemos dizer que ele tem uma convicção, primeiro, que tudo aquilo veio de Deus. A certeza de que todos os sonhos que comunicam alguma coisa de fato, não estamos falando de sonho por sonhar, mas todo sonho que comunica alguma coisa de fato,
só poderia vir de Deus. Só Deus pode revelar o futuro. Só Deus pode revelar aos homens aquilo que ele quer fazer. Portanto, ele teria certeza absoluta. Essas coisas só podem vir de Deus. Segundo, podemos dizer que ele também sabia que Deus havia dado a ele a inteligência de todas as visões e sonhos. Nós podemos dizer que ele já tinha a certeza de que Deus havia dado a ele este dom, mesmo antes disso aqui, antes de ter acontecido o que aconteceu nesse momento. Então, ele toma uma atitude. Observe, ele vai usar o que Deus deu a ele para glorificar o nome de Deus e até salvar a vida dos seus. Ele, a dele e a dos seus amigos. E ele vai fazer isso na certeza de que vem do Senhor. É algo que é importante. Infelizmente, o fenômeno denominacional que se expande pelo mundo tem levado consigo, ao mesmo tempo, uma fragilidade. As pessoas parecem não ter convicção de que as coisas pertencem a Deus. Se tornou apenas uma instituição religiosa. E as pessoas parecem que estão apenas servindo a essa instituição religiosa. E elas esqueceram que o Senhor é Deus. E tudo provém do próprio Deus. E por isso se perturbam. Ele sabe que vem do Senhor. Ele precisa tomar uma atitude. Ele precisa tomar uma atitude. Ele não vai simplesmente deixar que prendam tanto ele quanto seus amigos e matem todo mundo. Ele recebeu algo que pode, inclusive, salvar a vida deles. Mas observe o que ele vai fazer logo em seguida, versículo 17. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Asaías, seus companheiros. Para quê? Para quê? Ele foi só contar? Ele foi só fofocar? Não. Ele não foi fazer isso. Ele foi pedir que orassem. Para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Ele foi pedir, orem, eu vou clamar ao Senhor para que revele o sonho que ele deu a Nabucodonosor, e ao mesmo tempo que ele me dê a interpretação do sonho. E vocês clamem, e vocês orem. Observe a certeza, isso vem do Senhor. Ele não atribui o mal que estava prestes a acontecer ao diabo, ele atribui a Deus o sonho que fora dado e pede que o Senhor ajude-o então para se livrar do mal que o próprio rei queria fazer por causa disso. Ele busca ajuda no Senhor, ele busca auxílio no Senhor, porque o Senhor está por trás de tudo aquilo dali. Eles têm que clamar. Quando um problema aparece, você faz o quê? Observe que ele tem algo para fazer? Ele tem que tomar uma atitude. Ele não vai ficar sentado no sofá esperando acontecer alguma coisa. Ele tem que tomar uma atitude com aquilo que Deus deu a ele. A atitude que ele tem que tomar diante do que Deus deu a ele era exatamente pedir que Deus desse a ele a revelação do sonho e a interpretação. Porque esse foi o dom que Deus deu a ele. Então ele usou o que ele tinha, ele usou o que recebeu. Mas ao mesmo tempo, ele faz isso numa dependência do Senhor. Porque ele sabe que só Deus pode fazer isso. Ele não se arroga, como veremos mais adiante, de ter este dom, mas ele, na dependência do Senhor, pede que Deus opere. Ele clama. Você tem que aprender a fazer essas duas coisas. Você tem que tomar atitude com aquilo que Deus já deu a você, mas ao mesmo tempo você tem que fazer tudo na dependência do Senhor. Por exemplo, você precisa trabalhar. O que você vai fazer? Ficar sentado esperando que simplesmente caia do céu o pão de cada dia, ainda que Deus no deserto tenha dado, porque ali era exatamente o lugar para a manifestação da graça divina, da bondade divina, do poder divino, no lugar onde não havia pão. Deus se manifesta como Deus provedor. Mas você que sabe que tem que trabalhar, trabalha. Enquanto isso, na dependência do Senhor, vai orando, Senhor, me dê capacidade para trabalhar, me dê direção para saber onde trabalhar, me dê força para conseguir fazer o meu trabalho, me dê a capacidade de fazer o melhor. Ou seja, sempre vai andar junto. A ideia de que o homem precisa tomar a atitude que Deus já deu a ele, como uma atitude certa que ele tem que tomar, ao mesmo tempo numa plena dependência, total dependência. É o orar e o labutar.
Então, nós precisamos o tempo inteiro estar orando ao Senhor e trabalhando, orando ao Senhor e trabalhando, porque se nós só trabalhamos, então nós estamos agindo como se tudo dependesse de nós. E no final nós vamos dizer assim, o nosso braço forte nos deu a vitória. E no final nós vamos dizer, eu consegui isso com meus méritos. E no final nós vamos dizer, eu mereci porque eu fui atrás. Então, o só trabalhar conduz o homem ao pecado de não glorificar a Deus com a sua vida, com o que ele está fazendo. Mas também, se nós só orarmos e não fizermos nada, nós pecamos por causa da negligência. Porque Deus já determinou uma série de responsabilidades, dentre as quais mencionamos o trabalho. Portanto, se nós apenas oramos ao Senhor quando nós temos algo para fazer, nós negligenciamos aquilo que Deus ensinou. Por exemplo, se você está com algum problema com o irmão e simplesmente naquele momento você ora, mas você não vai lá para conversar com aquele irmão, você está negligenciando a atitude que Jesus disse, que quando acontecer alguma coisa, vai lá, resolve. Esse, inclusive, é um dos casos que a igreja precisa, pensando como cristandade, aprender a lidar novamente de forma bíblica, porque se perdeu bastante do caminho que o Senhor Jesus ensinou, de como tratar os problemas de relacionamentos dentro da igreja. Então, trabalhe e ore. Veja que o profeta Daniel faz isso. Ele vai orar ao Senhor, pede aos irmãos que orem, os amigos, os companheiros dele, e ao mesmo tempo ele vai tomar a atitude que deve tomar. Nesse caso, é claro, ele toma uma atitude de ir ao rei, pedir tempo, para que nesse tempo Deus revele a ele o mistério. E então, diz o versículo 19: Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. O que aconteceu? Passaram o tempo orando. Eles não definem aqui o tempo, mas passou-se o tempo, eles oraram, Deus ouviu a oração, revelou ao profeta. E a primeira atitude, quando Deus opera, quando Deus dar a ele a revelação do mistério, a primeira atitude dele qual é? Glorificar a Deus. Diz o texto que Daniel bendisse o Deus do céu. Observe que ainda que tanto Daniel como seus amigos e outros judeus, possível que houvessem outros ainda, fossem livrados da morte diante da graça divina de revelar o mistério, em nenhum momento o capítulo foca na ideia de que o propósito era apenas livrá-los da morte. O propósito não é simplesmente livrar alguns servos de Deus da morte iminente por causa da ira do rei Nabucodonosor. O propósito é muito maior. Ele está ali para revelar a sua glória, a sua grandeza, aquele que coloca e tira reis, como no final nos é dito, aquele que é Senhor da história. Então o propósito não é apenas salvá-los, todavia, no momento em que Deus está sendo glorificado e a sua obra redentora está então vigorando, ou seja, Deus está cumprindo o seu plano de salvação, o benefício cai sobre a igreja. O propósito da história redentora não é apenas nos salvar, mas é manifestar a grandeza, a bondade, a misericórdia, a graça de Deus. Só que no momento em que isso está acontecendo, em que Deus é glorificado, engrandecido, em que Deus manifesta então a sua glória, nós somos abençoados. O propósito da sua vida, na sua relação com Deus, não é que você viva bem apenas, não é que você seja abençoado. O propósito da sua vida é glorificar a Deus diante de tudo que Ele opera na sua vida. Todavia, não podemos dizer que nisso não sejamos agraciados, porque no curso da história da redenção, nós somos abençoados pelo operar de Deus em nossas vidas. E ele louva a Deus. Daniel bendisse o Deus do céu, disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Observe, ele está realizando uma obra. Deus está purificando os judeus, Deus está preparando para a chegada do reino, preparando os judeus, mas também está manifestando a sua glória, a sua grandeza diante das nações,
que estão sendo preparadas pela presença dos judeus entre elas e pela manifestação do poder de Deus que está no meio dos impérios, mostrando que ele é o Deus acima de todos os deuses, que ele de fato é o Senhor. Portanto, ele está manifestando sua sabedoria e seu poder com tudo que está acontecendo. Inclusive, pensem, ele está manifestando sua sabedoria e seu poder com o cativeiro. Onde foi que Deus se manifestou entre as nações? Onde foi que Deus manifestou sua sabedoria e seu poder? Onde foi que Deus livrou Daniel da cova dos leões? Onde foi que ele disse o que aconteceria no futuro, como nós estamos vendo nesse capítulo? Onde foi que Deus manifestou tudo aquilo que está escrito nesse livro e também nós vimos no livro do profeta Ezequiel? Onde? No sofrimento do cativeiro que os judeus passaram. Ou seja, aquele momento em que Deus trouxe o castigo sobre o povo, a tribulação sobre o povo, e levou para a Babilônia muitos deles que inclusive temeram, ouviram a palavra do Senhor. Ele está operando suas maravilhas. Portanto, nunca subestime o que Deus pode fazer na tua vida nos momentos bons e ruins dela. Nunca subestime o que Deus pode estar querendo fazer por meio da sua vida em qualquer momento dela. Porque o propósito de Deus é que nós, dentro desse plano de salvação, possamos estar cooperando para a manifestação da glória dele. Ou seja, Deus glorifica seu nome nessa linha do tempo, da manifestação do projeto redentor, ou da obra redentora, usando as nossas vidas. Deus está usando você. Deus está usando você. Você precisa ter consciência disso. Você precisa olhar como o profeta Daniel olhou para a sua vida e a vida dos seus amigos lá no cativeiro. Nós estamos aqui por um propósito. Nós estamos aqui porque Deus está fazendo algo. Nós estamos aqui para Deus manifestar a sua grandeza no meio do império pagão. No meio de um império poderoso, mas pagão. Deus está fazendo algo. Você deveria pensar o que Deus quer da minha vida, por meio da minha vida, onde eu trabalho, onde eu estudo, onde eu vivo. Qual o propósito de Deus? Deus não nos coloca no lugar por acaso. É que, infelizmente, as pessoas acham que é simplesmente assim. Ah, não, mas eu planejei para tal lugar porque ali paga melhor. A gente, muitas vezes, com esse pensamento muito mesquinho, voltado, focado tão somente em si mesmo, faz com que a gente se esqueça. Esses pensamentos voltados para a ideia de que tudo parece que gira em torno de nós, faz com que a gente esqueça que Deus tem um propósito nas nossas vidas em tudo. Por isso que a doutrina da soberania de Deus, que ela é fundamental para nós vermos a beleza desse projeto redentor, ela tem sido ensinada de forma meramente teórica. E essa é uma das acusações que entendo serem seríssimas para a cristandade atual. É apenas uma teoria, quando na verdade deveria ser algo prático. Então, nós não manipulamos Deus, nós não mudamos Deus, mas é Deus que opera em nós e usa-nos. Então você tem que pensar, o que Deus quer na minha vida? Se Deus quiser mudar algo, mudar seu trabalho, mudar algo na sua vida, Ele vai mudar. Inclusive, muitas vezes, Deus nos move o coração. Você já percebeu que às vezes você tem vontade de fazer coisas que lá na frente você percebe que o próprio Deus estava operando? Eu poderia contar diversas, não só a vinda para Caxias, mas muitas outras, em que Deus estava operando de uma forma que só lá na frente nós vimos que Deus tinha um plano, que Deus tinha um propósito. E eles estão vendo isso. Ele viu na revelação do sonho dado a Nabucodonosor e a interpretação, ele viu a sabedoria e o poder de Deus. Ele viu a manifestação da sabedoria e do poder de Deus. E ele continua louvando e glorificando a Deus. É Ele, ou seja, Deus, quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Percebe? Tudo vem dele. Veja, como compreender isto de forma verdadeira muda a nossa relação com a história. Eu sei, pelo menos posso falar, eu creio que pelo contexto,
que a mudança de governo no nosso país foi algo terrível. Perdemos um bom presidente e agora temos um ladrão. Todavia, Deus tem propósitos. E aí, o cristianismo precisa entender isso. Por que Nabucodonosor está governando como imperador? Ele é um pagão, arrogante. Como eu disse, vocês vão ver no capítulo 4 o tamanho da arrogância daquele homem. E as atitudes dele vão mostrando isso. Mas Deus quis colocá-lo como rei. Ele tem os seus propósitos. E ele será glorificado aqui, neste livro, obviamente, na história em que está se dando, ali se revelando, sendo revelada pelo livro. Ele vai ser glorificado, inclusive humilhando o rei. O rei vai ser profundamente humilhado por Deus, para mostrar que Deus é o Senhor da glória. Então nada é por acaso. Não pense que é diferente com a sua vida. Você acha que é diferente? Você acha que Deus só tem planos para algumas pessoas? Você acha que Deus só tem propósitos quando se trata de alguns personagens específicos? Não! O Senhor é o Deus da história. E nós vamos encontrar personagens grandes e pequenos em toda a história. Portanto, por mais que seja a contragosto, nós também devemos olhar para o que Deus está fazendo em momentos difíceis como Deus que tem propósitos. A pergunta que a gente tem que fazer é como eu devo servir nesse tempo. O que eu tenho que fazer? O que Deus quer? Aqui nós vamos começar, nesse momento já começamos, na verdade o capítulo 1 já mostra, e agora o testemunho aumenta. Nós começamos a ver um propósito para o profeta Daniel e seus amigos. O testemunho da glória de Deus no meio de um império pagão. Eles não estão ali por acaso. Então ele louva a Deus, ele glorifica a Deus, ele exalta a Deus. E aí ele chama Arioque e diz: já pode me colocar diante do rei. Deus já me revelou o sonho e a sua interpretação. Ele coloca o Daniel diante do imperador. E quando ele está lá, é interessante que o Arioque apresenta assim: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá. Olha a situação. Um povinho que foi atacado, perdeu. Esses cativos, ou seja, um povo de pouco valor, um povo que é inferior, porque um povo que vence sempre é tido como superior, mas é dentre eles que a resposta vai vir. Observe que na miséria, na pequenez, na humilhação, nesse momento pior, Deus manifesta a sua glória. Não é por acaso que Deus diz em Corinto, aos coríntios, pelo apóstolo Paulo, que Deus manifesta seu poder na fraqueza. Na fraqueza, na humilhação, ele manifesta a glória do seu poder. Exatamente o que nós estamos vendo aqui. Um povinho cativo, é desse povo que vem a resposta. A resposta do Senhor. Então, o rei diz a Daniel: podes tu, versículo 26, ele pergunta para ele: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? É claro que o rei está admirado. É bem provável que nesse momento já o ânimo dele já está mais tranquilo, né? Porque no momento em que ele teve o sonho, ele estava perturbado. O tempo passou e ele se acalmou, mas ele ainda exige que se cumpra, porque inclusive a determinação de matar os sábios está em vigor. O que ele estava esperando apenas era aquilo que o Daniel pediu: tempo para dar ao rei a revelação. Você pode mesmo? Observe a resposta do profeta. Versículo 27. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Ou seja, aquilo que eles já tinham dito: não temos condições, somos só mortais. O profeta Daniel diz a mesma coisa: realmente eles não têm condições. Nem culpe, porque eles não podem mesmo, são incapazes, porque isso vem de Deus. Não tem condições. Observe que ele já prepara o terreno para glorificar a Deus.
Isso não vem de homens, isso vem de Deus. Isso não é possível aos homens, mas tudo é possível ao Senhor. E aí, versículo 28 diz: mas há um Deus no céu, observe, um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Então, o momento em que ele, como um judeu, vai manifestar a glória de Deus. Algo aqui importante. Deus escolheu o povo de Israel, a partir de Abraão, para ser um instrumento para mostrar ao mundo a sua grandeza, seu poder, mostrar ao mundo seu amor. Aquela caminhada no deserto testemunhou para todos que Ele é o Senhor, que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Portanto, Deus escolheu aquele povo para mostrar a todo mundo a sabedoria, o poder, a graça, o amor, a bondade, a justiça divina. Mas eles não fizeram isso. Os judeus antes estavam envergonhando a Deus e as nações estavam dizendo que o Deus de Israel nada era, porque eles mesmos estavam difamando o nome do Senhor. Mas Deus vai glorificar o seu próprio nome sozinho, pelo testemunho deles. Este Deus, que é o nosso Deus, Ele pode. E Ele quis revelar ao rei o futuro. Ele quis revelar o que ainda há de acontecer. Portanto, se Ele revela o futuro, Ele pode garantir o futuro. É óbvio que uma coisa precisa estar ligada à outra. Se Deus disser vai acontecer, Ele precisa garantir que vai acontecer. Porque se não acontecer, nós teríamos um problema. Então, Deus não só revela o futuro, mas Deus garante o futuro. Ele tem algo como garantir, Ele determina isso. Caso contrário, não poderia nem sequer anunciar o futuro. E Ele conta o sonho. E estando tu, ó rei, versículo 29, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua mente. Observe o que o profeta deixa bem claro: eu não sou melhor que os outros, eu não sou melhor do que todos os outros viventes, mas foi dado a saber ao rei isso porque Deus tem um propósito. Deus quer que saibam, que o imperador saiba, que todos saibam que Deus é o Senhor da história. Não foi para minha glória. Aquela convicção que você precisa ter. Deus operou isso na minha vida, mas não foi para minha glória. Deus me usou, mas não foi para minha glória. Deus me deu, mas não foi para minha glória. Mas foi para que se manifestasse a bondade, a justiça, a santidade, o amor, a graça do Senhor. E ele deixa isso bem claro. Deus tem um propósito e quis revelar ao rei. E a todos, obviamente, como nós até hoje sabemos. E como nós falamos, ele vai detalhando o sonho. Nós não queremos detalhar. Não é nosso propósito. E no sonho há uma estátua. E cada parte da estátua é feita de um metal. E ele deixa claro o significado dessa diferença de metais. Eram reinos diferentes. Nós sabemos hoje, porque a história testifica, que assim como ele disse que o reino da cabeça, que era de ouro, era o próprio Nabucodonosor, ou seja, o Império Babilônico, os outros impérios nós sabemos. O seguinte é o Medo-Persa, depois vem o grego, que ele disse que seria um reino muito grande, o maior de todos. O Império Grego, até hoje nós temos a influência, né, com a filosofia, a língua, e o Novo Testamento foi escrito em grego. Depois nós vamos ter o reino que está nesse período ali, que também é chamado de interbíblico, que são os reinos divididos do grande império grego. E por último nós temos o Império Romano. São os 5 reinos. Começa na Babilônia e vai até o Império Romano. A revelação é essa. Ele, claro, não sabia quais os nomes dos reinos, mas ele disse que significava a estátua 5 reinos. Então, essa é a interpretação do sonho.
Observe que está muito perto do reino de Deus chegar. O final do sonho é uma pedra que é cortada sem auxílio de mãos, e essa pedra cai nos pés da estátua e esmiuça tudo. E ele vai dar a interpretação para nós, e aí nós já lemos o versículo 44, que nos dias destes reis, ou seja, dos últimos reis, que é o Império Romano, que ele diz que é os pés, que é uma mistura, né, nesses pés de ferro com barro, e nós podemos mencionar o imperador e o senado. O Império Romano tinha no governo tanto o imperador, que ele chama de governo forte, que é a monarquia, né, que é esse governo de um homem que determina, de governo absoluto, ele chama de governo forte, e também o governo que ele chama de mais fraco, que é o senado, que seria essa representação do povo. E houve, né, no Império Romano essa junção dos dois, que ele menciona inclusive por casamento. Então ele menciona fatos históricos que ainda se dariam. Hoje nós já sabemos. E naqueles dias, versículo 44, lendo de novo. Nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Observe, todos os reinos que ele menciona, a cabeça, né, e as outras partes, o ouro, a prata, o bronze e assim por diante, todos seriam destruídos. Todos os reinos passaram. Todos os governos passam. Os homens fazem guerra e um sobrepõe o outro e os governos passam. Mas ele diz que um reino duraria para sempre. Observe que Deus está preparando. Vocês percebem que o que está acontecendo para manifestar ao mundo que Deus está prestes a trazer o seu reino. Está prestes a cumprir a sua palavra. O rei, o Filho de Deus, estava para vir, estava muito perto, e ele está manifestando ao mundo, está revelando a todo mundo o que estava para acontecer. Portanto, observe que o foco é o reino de Deus. O objetivo é falar desse projeto redentor que estava para se cumprir na pessoa de Cristo, a chegada do reino do Senhor. Tudo gira em torno disso. Logo, não olhe para as histórias dentro do livro do profeta Daniel como histórias isoladas apenas para nos encantar com o poder de Deus. Todas elas têm um propósito: manifestar às nações do mundo inteiro, a partir deste império, que o Senhor, o Deus de Israel, é o Deus criador e é o Deus redentor, para que todos soubessem da glória de Deus, a fim de que quando Jesus se manifestasse, todos tivessem já esse conhecimento. Deus está preparando o mundo para a chegada de seu Filho. Deus está preparando o mundo. O reino de Deus estava para chegar. Antes de continuar, Jesus já veio. O reino de Deus já chegou com ele. Mas ele ainda não trouxe a conclusão disso. Ainda somos pecadores. Ainda estamos no mundo pecador. Jesus ainda não voltou para instalar a plenitude do seu reino. Ainda somos mortais, ainda perdemos pessoas, ainda morremos. Portanto, está para se cumprir a segunda parte dessa promessa. Ele veio, mas prometeu voltar. As coisas não aconteceram de uma vez só, como parecia que aconteceria só no momento. Aquilo que parecia ser um só momento é um tempo. Portanto, devemos nesse momento pensar também na preparação para a sua volta. E o Novo Testamento tem essa preparação, porque o Novo Testamento vai ensinando o que Deus quer de nós, o que Deus quer para nós. E aí eu preciso perguntar para você está preparado para Jesus voltar? Observe que é importante, tanto é importante a preparação para o encontro com Deus, que nós vamos ter na Bíblia Deus preparando as pessoas sempre que Ele se manifesta. Quando Deus vai se manifestar no Monte Sinai, Ele ordena que o povo se prepare. Quando Deus está para trazer seu Filho, Ele ensina, revela ao mundo para que se prepare. E quando Jesus chegou, Ele disse como nos preparar para a volta dEle. Portanto, é importante nós perguntarmos, você está preparado? Se Jesus chegar, você tem certeza que Ele dirá para você, vinde bendito do meu Pai, tomar posse do reino que você está preparado desde a fundação do mundo. Você tem certeza que Ele acolherá você, que você realmente estava se preparando para a chegada dEle?
Ou como aquelas 5 virgens que foram tolas e simplesmente deixaram suas lâmpadas apagar, ou como aqueles servos malvados ignoraram o serviço ao Senhor, a vida que deveria ser dedicada ao Senhor, e começaram a viver ao seu bel prazer. Você está preparado para a volta do Senhor Jesus? Você tem certeza que você está preparado? Isso é muito importante, porque o próprio Jesus disse que naquele dia virão pessoas dizendo assim: mas eu profetizei em teu nome, mas eu isso, mas eu aquilo. E eles dirão: apartai-vos de mim. Portanto, é importante estar preparado. É claro que nesse momento você diz assim: então, pastor, como eu me preparo? O que eu faço? Você tem que andar com o Senhor. Andar com o Senhor, andar de verdade. Estar preparado para a volta de Jesus é estar andando com Jesus. Você não imagine que simplesmente, depois de ter vivido uma vida inteira conforme seu próprio coração pecador, ignorando a glória de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, ignorando tudo que Ele fez e revelou para nós, você não imagina que no último dia Ele simplesmente vai dizer: apesar de tudo isso, deixa para lá? Lógico que não. Você pisou na graça divina, no sangue remidor. Portanto, é importante você estar andando com Ele. Afinal das contas, se você quer realmente viver eternamente com Ele, então você deveria desejar isso agora. Como é que uma pessoa que quer viver na eternidade, que quer um novo céu e nova terra, que quer a vida eterna, que quer andar e louvar e glorificar e viver a eternidade com o Senhor, vive aqui como se Ele não existisse? Não pode. É óbvio que aquele que quer eternamente andar com Deus deve mostrar que já o ama aqui. Por isso o primeiro grande mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Seria como dizer a um casal de namorados em que ele não demonstra qualquer tipo, ou ela, qualquer tipo de carinho e amor, e depois pergunta: quer casar comigo? Como você quer casar se você nem demonstra que tem qualquer tipo de carinho, amor, qualquer tipo de interesse real, cuidado real? Do mesmo jeito, Deus dirá: você nunca se interessou por mim, como você quer viver comigo eternamente? Percebe a incoerência? Nos preparamos para a eternidade, andando com Deus, com o qual nós viveremos na eternidade. Assim como jovens que vão casar se preparam para o casamento, andando, conversando, dialogando, se preparando para o casamento. Você está se preparando? Você está andando com Deus? Ou você está achando que no final simplesmente vai dizer assim: não, deixa para lá, você me ignorou esse tempo todo, mas assim, eu não vou falar, não vou cobrar. Não é assim que funciona. Se prepare. Deus se preocupa com a preparação, tanto que todas as vezes Ele avisa, Ele sempre avisa antes, para você se preparar. Continuando então, ele contando a interpretação já do final do sonho, se referindo ao reino de Deus. Versículo ainda 44, continuação do texto, diz: este reino não passará a outro povo, ou seja, nenhum outro povo, nenhum outro reino irá sobrepor. Este reino é único, este reino é eterno, este reino tem um rei, e não passará para outro rei. Esse reino não será destruído, não será derrotado, este reino permanecerá para sempre. Diferente de todos os reinos humanos, diferente de todos os reinos, porque entra rei, entra governante e sai governante, porque eles todos morrem quando não se matam. Mas o reino de Deus permaneceria para sempre. E esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele subsistirá para sempre. Deus quis que ele soubesse. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Isso é graça. Observe como Deus está mostrando: eu sou o Deus de Nabucodonosor. Eu não sou o Deus dos judeus, e quando vocês olham para eles, zombam e dizem assim: olha, o Deus dos judeus é fraquinho, ele não conseguiu defendê-los. Não, eu sou o Deus de tudo. Eu sou o Deus de Nabucodonosor. Eu revelo o futuro a Nabucodonosor. Eu coloquei Nabucodonosor. Eu sou o Deus de toda a terra. Eu sou o Deus glorioso. Deus revela-se assim.
Deus mostra para aquele homem que ele não é apenas mais um Deus, ele é o Deus. Observe, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Se ele revelou o futuro, é porque ele é o Deus da história humana. Certo é o sonho, fiel à sua interpretação. Imagina o quão perplexo aquele rei ficou. Ele se inclinou e se prostrou, o rosto em terra perante o profeta. Como ele deve ter ficado perplexo, ouvindo o profeta revelar a ele não só a interpretação, como os sábios queriam, mas revelar o sonho. Ó rei, o Senhor sonhou isso. E a interpretação é essa. E ele ouvir todo o seu sonho ser contado como se ele estivesse sonhando outra vez. E diante disso ele se inclinou, se prostrou, se humilhou, perplexo. Ele estava estupefato com aquilo que ele estava presenciando, coisa que nunca havia acontecido. Nunca havia acontecido. E a afirmação do rei é, versículo 47, certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses. Porque nenhum dos magos, nenhum dos astrólogos, nenhum dos sábios, dos povos que estavam servindo ao imperador, lembre-se que ali estavam os caldeus, mas estavam servindo ao imperador pessoas de todos os povos conquistados. Ninguém chegou para ele para fazer isso. Ninguém foi capaz. Portanto, o Deus de Daniel era maior do que o Deus de qualquer outro. Porque foi o único capaz de fazer isso. Ou seja, logo veio dele realmente. O vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudestes revelar este mistério. No sonho, Deus não só está dizendo o futuro, Ele está dizendo assim, eu vou tirá-lo como rei, mas vou colocá-lo outro, depois vou colocar outro. Ele está se colocando como rei dos reis, porque ele está dizendo que os reinos iriam cair conforme a vontade dele. Como eu disse, ele não está apenas contando o que vai acontecer, ele está dizendo, eu farei isso, eu determinei isso, por isso vai acontecer. A previsão do futuro nada mais é do que uma determinação divina sobre o futuro. Quando Deus diz assim, vai acontecer, ele não está prevendo o futuro, ele está revelando o que ele vai fazer no futuro. Caso contrário, ele não poderia garantir. Ele está simplesmente revelando aquilo que ele vai fazer. E então o rei engrandece o profeta, reconhecendo a glória do Deus do Daniel. Perceberam? Como Deus está usando toda aquela circunstância adversa em que eles, os judeus, estão vivendo no cativeiro, situação muito ruim. Quem foi para o cativeiro com satisfação? Ninguém. Mas está usando todo aquele contexto, colocando eles no coração do império majestoso, que estava dominando o mundo, ainda que estava crescendo e que não se tornou tão grande assim, mas estava usando aquele império para manifestar a sua glória. Da mesma forma, eu repito, Deus usa nossas vidas para manifestar a glória dele. Você tem que colocar isso na sua cabeça. Não se trata de uma vida vivida de uma forma qualquer, não se trata de acasos, não se trata disso, se trata de um Deus da história. O Deus que diz, eu vou fazer, e ele faz, porque ele é o Deus da história. E Deus tem propósito para as nossas vidas. E quando nós glorificamos a Deus com as nossas vidas, então Deus se agrada disso. Então viva, não como se sua história fosse apenas obra das suas escolhas. Viva, não como se tudo girasse em torno de você. Viva na certeza de que todas as coisas existem por causa dele e para ele, porque dele são todas as coisas. E então o que você faz diante disso? Pede a Deus graça. Deus, me dê sabedoria, me dê graça, me dê a capacidade para fazer o que eu tiver que fazer, na dependência do Senhor, diante de cada circunstância da vida. Cada um aqui tem uma circunstância na vida. Cada um recebeu algo, cada um recebeu um dom diferente, recebeu
bens diferentes, cada um recebeu uma direção diferente, cada um está num lugar diferente. Todos nós temos contextos, cada um tem um contexto diferente. E Deus quer ser glorificado em cada um. Então, sua pergunta é: o que eu faço para glorificar a Deus com o que eu recebi de Deus? Com aquilo que Deus está fazendo na minha vida? Como eu glorifico a Deus? Ore ao Senhor. Ore para a sua vida e ore ao Senhor. Coloque diante de Deus. Como eu glorifico a Deus com a minha vida? Porque são esses que no final Deus dirá assim: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O que eu te dei, a tua vida, tudo o que você recebeu, você usou para a minha glória. Você administrou pedindo sabedoria, direção, para fazer tudo para a glória do Senhor. Então, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Assim como foi o profeta Daniel e como veremos ainda seus amigos também. Faz isso. Inclusive, nisso, você encontrará paz para o seu coração, paz para a sua mente. Porque você estará tranquilo na certeza de que Ele não só é o Deus que criou tudo o que existe, mas é o Deus da própria história, é o Deus de tudo. E estamos plenamente seguros em suas mãos.